Boa noite, esse é o Conexão News aqui na Record News e como é terça-feira, é o meu dia de trazer um convidado especial. E hoje eu trago um assunto também muito interessante, muito intrigante, para até esclarecer alguns pontos que muita gente desconhece e até distorce. Nós vamos falar sobre cirurgia de redesignação sexual. Cirurgia sobre redesignação sexual, mais popularmente conhecida como cirurgia de mudança de sexo. O tema, na verdade, esse tema viralizou depois que duas gêmeas trans fizeram essa cirurgia aqui em Blumenau, aqui no nosso estado, em Santa Catarina, com o Dr. José Carlos Martins Júnior, que é o nosso convidado especial de hoje e um dos sócios da Transgender Center Brasil, o único centro de referência no atendimento a transgêneros aqui no nosso país. Como eu lhe falei, como eu estou falando para vocês, é um assunto realmente intrigante, é um assunto interessante e como vocês, eu também vou aprender muito com essa conversa com o Dr. José Martins. É assim que eu lhe chamo. Por favor. Muito obrigado pelo convite. Por favor, eu que agradeço a gentileza de nos atender hoje. E eu já começo com uma pergunta pessoal. Antes de nós entrarmos na parte técnica do nosso bate-papo. Uma pergunta bem pessoal. Por que o senhor escolheu esse ramo da medicina? Olha, Paulo, eu tenho 22 anos de formado, eu tenho dupla formação. Eu me formei em odontologia, me formei em medicina. E desde muito cedo na minha profissão, eu sempre gostei de cirurgias que fossem transformadoras. Eu sempre atuei no trauma facial, nas cirurgias de deformidades faciais, e não existe cirurgia mais transformadora do que a cirurgia de transição de gênero, né? Quando a gente fala de cirurgia de transição de gênero, envolve a cirurgia facial, a cirurgia corporal e a cirurgia genital. Então, o meu interesse foi justamente por isso, por ser uma cirurgia transformadora. Tá, então a segunda pergunta que eu quero fazer para o senhor é referente a uma dúvida que eu tinha e o senhor esclareceu antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo. Não se trata e é errado dizer que é uma anomalia. Sim, Paulo, sim. Isso há muito tempo a pessoa trans deixou de ser enxergada como uma anomalia ou como uma doença, né? Hoje nós sabemos que existem o homem, existe a mulher, existe a pessoa trans, existe uma variação. Então são pessoas normais, são pessoas que devem ser tratadas pela medicina como pessoas normais. Apesar de existir um CID, né, que é uma classificação internacional de doença, esse CID é de uma disforia de gênero, né? A disforia de gênero, ela é um estresse, ela é mal-estar, ela é uma tristeza que a paciente sente quando ela percebe que a maneira como ela se entende não é a maneira como ela se enxerga no espelho. Isso gera essa tristeza, que é chamada de disforia de gênero, que não é uma doença, mas ela permite a gente a tratar essa paciente, entre aspas, e devolver para ela ou inserir essa paciente na sociedade. E no histórico mundial começou na Tailândia, foi isso? Essa cirurgia, na verdade, a gente tem relatos aí de ter iniciado na Europa, né? A gente tem notícias aí que até saiu no Danish Girl, né? Em Copenhagen, foi a primeira mulher trans operada e sem sucesso, né? Porque eram técnicas rudimentares, né? Técnicas que ainda não eram bem descritas na literatura, técnicas quase experimentais, né? Muito diferente do que nós temos hoje, né? Então, hoje nós temos uma técnica segura, nós temos uma técnica que é relativamente rápida, com bons resultados, tanto o resultado estético, ou seja, aquela vagina operada vai se parecer muito com uma vagina cisgênero, e a parte funcional também, a parte urinária e a parte do prazer também que ela vai ter durante o ato sexual com penetração.
Agora, doutor, quando eu falei Tailândia, então não começou na Tailândia, começou A na Europa. Tailândia, a Tailândia, ela classicamente, ela iniciou as cirurgias, porque esse tipo de cirurgia, Paulo, ela necessita de 2 laudos de profissionais de saúde mental. Então, assim, não é simplesmente a pessoa trans querer operar. Ela precisa ser acompanhada por 1 ano por 2 profissionais diferentes, um psicólogo e um psiquiatra. E no final desse acompanhamento, vão ser gerados 2 laudos desses profissionais indicando a cirurgia genital, indicando a redesignação sexual. Então, não é simplesmente querer operar. E na Tailândia, o que se sabe é que não se exige laudo. A paciente ela chega hoje, consulta um psicólogo amanhã e depois da manhã ela vai para a mesa de cirurgia. Coisa que a gente não pode fazer no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina e pela WPET, que é uma associação mundial de profissionais que tratam transgêneros, da qual eu e o Dr. Cláudio Eduardo, que é o meu sócio, fazemos parte. Paulo, eu preciso explicar para você o seguinte: cerca de 3 a 5% de todas as mulheres trans do mundo vão para uma cirurgia genital. 3 a 5%. O restante, toda da população, é feliz com seu órgão genital. Eu preciso falar para você que existem 2 condições diferentes. Uma é a identidade de gênero, ou seja, a maneira como a pessoa se entende. Eu, José Martins, me entendo como homem, mas eu poderia me entender como mulher. E a outra condição, Paulo, é a orientação sexual. Então eu posso ter uma mulher trans que se relaciona afetivamente e sexualmente com outra mulher. Então eu tenho várias pacientes que eu já fiz face que ela é casada com outra mulher. Então nós precisamos passar para o seu público que identidade de gênero não guarda relação com orientação sexual. A minha mulher trans, ela pode ser homossexual, ela pode ser heterossexual, ou ela pode ser bissexual, ou até assexuada. Por isso que as pessoas têm que apagar a ideia de que o sonho de uma mulher trans é fazer a cirurgia genital. O sonho de uma mulher trans é ter uma vagina, e isso é errado. A imensa maioria é feliz da maneira que são. É por isso esse 1 ano de acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra. Exatamente, porque o fato dela ser uma mulher trans não quer dizer que ela vai para uma cirurgia. Por exemplo, eu posso sentar diante de uma paciente e eu sei que ela é uma mulher trans, pelo jeito que ela conversa, pelo histórico de vida dela. Agora, eu não sei se ela é uma paciente para uma cirurgia genital. Ela pode manifestar verbalmente a vontade de ir para uma cirurgia. Mas ela fazendo 1 ano de terapia, de acompanhamento, no final, o psiquiatra e o psicólogo podem simplesmente relatar que ela não é uma paciente para esse tipo de cirurgia. Porque ela pode estar fazendo para agradar o seu parceiro, para agradar a sua família, ou ela tem uma imagem distorcida do que é ter uma vagina. E essa é uma cirurgia que não permite arrependimento, Paulo. Então, se vocês ouviram, se o seu público ouviu em algum momento algum relato de arrependimento, é porque essa paciente ela foi mal selecionada, ela foi mal conduzida, ela foi mal diagnosticada como sendo uma paciente para esse tipo de cirurgia. Porque a paciente diagnosticada corretamente, ela não se arrepende. Por isso que arrependimentos muitas vezes estão associados a pacientes que operaram no exterior, operaram sem esse tal acompanhamento. E a disforia de gênero, que eu expliquei para você logo no começo, que é aquele estresse, que é aquele mal-estar, algumas vezes isso é tão forte que ele pode fechar critérios para uma doença psiquiátrica. A paciente ela fica tão eufórica e tão triste, tão afobada, que ela se mete em qualquer clínica, qualquer cirurgião, em qualquer lugar do mundo, para ficar livre daquele órgão sexual. Eu já atendi, Paulo, paciente que tentou retirar o pênis com uma gilete.
Ah, Porque ela achou que se ela começasse a cortar o seu pênis e ela chegasse no pronto-socorro sangrando, o médico plantonista ia acabar de cortar o pênis dela e ela ia resolver o problema. Isso é o mais alto grau de disforia. Isso é o mais alto grau de estresse. Então, essas pacientes, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser acompanhadas e essa disforia, ela precisa ser controlada. Como é que se controla a disforia? O primeiro passo é saber se essa mulher trans, se ela tem uma disforia ligada à face, ligada ao corpo ou ligada ao genital. Não adianta eu operar a face de uma mulher trans onde a disforia dela é o genital. E o contrário também é verdadeiro. Então, todo e qualquer procedimento visa o controle da disforia de gênero, que não é uma doença, mas exige um controle. a gente poderia até dizer o que acontece na Tailândia é uma irresponsabilidade, né? Porque, de repente... Olha, Paulo, infelizmente a gente tem notícias, porque a nossa clínica tem um volume muito expressivo de pacientes que vêm do exterior. É a Hoje eu única, posso. desculpe me interromper, é a única de Santa Catarina e vocês também têm em São Paulo. Sim, sim, nós atendemos em São Paulo também. Atendemos em São Paulo também. Hoje, Paulo, nós somos uma referência no mundo. Nosso volume, 80% ele vem de fora, dos Estados Unidos e da Europa. Mais da Europa. 20% são de brasileiras. E a gente tem percebido que isso está aumentando cada vez mais. No começo, em 2015, 100% vinha da Europa. E agora cada vez mais brasileira. A gente imagina que isso tenha acontecido porque cada vez mais os nossos resultados estão aparecendo e cada vez mais está se desconstruindo aquela ideia de que fazer uma mudança de sexo, entre aspas, né, é uma redesignação sexual, é coisa para a Tailândia, é coisa para o exterior. E isso não é verdade. As nossas cirurgias não ficam devendo em nada para outros lugares do mundo. E o mais importante, Paulo, a, o ato cirúrgico, ele é o começo. A maneira como essa mulher vai se relacionar com a sua vagina, que agora ela se chama neovagina, a maneira como ela vai se relacionar com essa neovagina, ela precisa ser acompanhada pelo seu cirurgião. No caso, nós somos dois médicos, eu, o Dr. Cláudio Eduardo, que é cirurgião plástico, e essa cirurgia é feita a 4 mãos. E todo o acompanhamento, ele é feito ao longo do tempo. Então, nós temos pacientes de 3, 4 anos já operadas, que nós temos contatos a cada 3, 4 meses via WhatsApp. Então, assim, ela fala se ela está conseguindo se dilatar, ela fala se ela está conseguindo ter relação sexual com penetração, ela fala se ela está tendo algum tipo de corrimento, sangramento, como qualquer outra mulher cisgênero. Então, uma vez operada, ela pode ter infecção urinária, ela pode ter corrimento, ela pode ter qualquer episódio como qualquer outra mulher cisgênero. E isso precisa de acompanhamento. O que nós vemos observando é que muitas pacientes hoje vêm nos procurando para que a gente acompanhe cirurgias feitas fora do país. E isso a gente não consegue. A gente não sabe que tipo de técnica foi usada, a gente não sabe o que foi feito. Então, infelizmente, a gente está sendo testemunha de muitas histórias tristes, porque ela não consegue ter relação sexual, ou ela tem uma vagina esteticamente muito desagradável, que ela não consegue ter relação com a luz acesa. Isso gera mais disforia, que é aquilo que a gente tentou controlar com a nossa cirurgia. Então, programas como o seu são muito importantes justamente por isso. A gente consegue passar para a população em geral que não é uma cirurgia simples, apesar da evolução da técnica, e é uma cirurgia que exige muito acompanhamento ao longo do tempo. Agora, o que eu observei na nossa conversa é que o senhor fala muito no lado feminino e no masculino. Ô Paulo, é o seguinte, a transição de mulher para homem, feminino para masculino, a maioria das alterações faciais e corporais
elas ficam a cargo de uma substância muito potente chamada testosterona. Então, quando uma mulher cisgênero se entende como homem, ela vai para um endocrinologista e ela começa a fazer uso então da testosterona. Essa testosterona, ela é capaz de produzir alterações faciais, como calvície, barba, pele espessa, oleosidade, alteração da distribuição muscular, distribuição de gordura, e praticamente restam duas cirurgias somente para o homem trans: mastectomia masculinizadora, que é retirada das mamas, e uma técnica que ainda é rudimentar, que é a criação de um pênis. Esse pênis ainda, ele é criado de forma rudimentar e com um índice de complicação muito alto, mais de 90%. Então, a cada 10 pacientes que você opera, 9 terão algum tipo de complicação, que pode variar em fístula urinária, necrose de tecido, aquele pênis esteticamente não fica agradável, ele não tem ereção. Se você coloca uma prótese dentro dele, essa prótese ela pode destruir. Então, o que nós orientamos os homens trans hoje? Que ainda não pensem numa e que se façam técnicas de alongamento do clitóris para que esse clitóris se torne um micropênis que não vai ser grande o suficiente para ter um sexo com penetração, mas esse homem trans consegue ter prazer sem complicações. Então, o estágio hoje de transição feminino para masculino ainda é rudimentar no que se diz respeito da parte genital. Então, evoluiu muito em relação ao feminino. Agora, o masculino ainda estamos devendo. Exatamente isso, exatamente isso. E a mulher trans, Paulo, mesmo ela tomando hormônios, ainda vai ter muita característica masculina que não vai desaparecer. Por exemplo, a principal delas, que é o nosso maior volume hoje da Transgender Center, que é a cirurgia de feminização facial, onde eu lixo os ossos do crânio, eu desgasto os ossos do crânio, desgasto os ossos faciais, para transformar aquele padrão crânio-facial masculino num padrão crânio-facial feminino. Juntamente com isso, a gente faz cirurgias concomitantes. O que é isso? Enquanto eu faço a face, o Dr. Cláudio Eduardo faz a parte corporal concomitante. Isso traz muito benefício para a nossa paciente. Porque, por exemplo, uma paciente que está iniciando a transição agora e ela quer colocar prótese de mama, ela pode fazer juntamente com a face. Então, nós criamos um protocolo na Transgender, nós desenvolvemos algumas habilidades que nos permite, com segurança, fazer algumas cirurgias corporais e faciais concomitantemente. Isso reflete menor tempo de anestesia geral, menor tempo de internação, menor dor no pós-operatório, mais conforto para essa paciente. Por que começou a surgir, ou isso aí já existia há muito tempo? Claro que já existe há muito tempo, mas agora a gente tem mais liberdade de conviver com isso e mais equilíbrio também para conviver com isso, porque há o preconceito também, que isso aí é uma maldade incrível. Mas como é que surge isso, uma pessoa trans? O que é? É genético? É o quê? Desculpe a pergunta, mas é o desconhecimento que eu tenho. Sim, ô Paulo, não, a gente não pode afirmar, não existe nenhum estudo que consiga dar para a gente algum tipo de segurança para a gente dizer que isso seja genético. Isso é uma variação. Hoje a gente entende que, assim como existe o homem, existe a mulher e existe uma pessoa trans, né? E, Paulo, é impressionante. 100% das pacientes que eu converso no consultório, quando eu pergunto quando é que você se entendeu como mulher, elas sempre falam, desde sempre. Desde sempre. Então, assim, elas têm ideia de 5 anos de idade, 6 anos de idade, elas já se entenderem como mulher. Agora, existe um outro termo, que é expressão de gênero.
A expressão de gênero é a maneira como ela vai se expressar socialmente ou fisicamente. Existem culturas que não permitem uma expressão de gênero. Então, alguns estudos, eles são prejudicados. Por exemplo, culturas do Oriente Médio, alguns países europeus, essa expressão de gênero, ela é inibida. Então, a paciente se entende como uma mulher, mas ela é aprisionada na expressão masculina. Isso é triste demais. Né? O sofrimento, né? O sofrimento que pode... Eu costumo falar com os alunos, quando eu dou alguma palestra, eu costumo pedir para que eles façam um exercício. Se você é homem, cisgênero, imagine você com uma vagina. Se você é uma mulher cis, imagine você como um pênis. Mas imagine você hoje, Paulo, tendo uma vagina e tendo mamas. Então, esse exercício, ele é fundamental na hora de você entender essas pessoas. Muito do preconceito, Paulo, ele vem do não entendimento. Então, hoje, com certeza, o seu público está aprendendo muita coisa. E muitas dessas pessoas vão deixar o preconceito de lado, porque elas estão entendendo. Obviamente que existem pessoas que, por religião ou por convicções próprias, nunca vão entender, nunca vão aceitar. Mas isso é o mesmo que passa a pessoa negra, né? É o mesmo que passam diversas pessoas, e isso não vai acabar, né? Eu acredito que de médio a longo prazo, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele vai refletir, já está refletindo em pessoas aceitarem, entenderem e aceitarem, né? Eu tenho várias histórias, Paulo, que estão indo para um segundo livro. Eu já tenho um livro escrito, estou escrevendo o segundo agora, onde estou colocando histórias de transição. São pacientes que vêm me relatando histórias e eu venho compilando isso em forma de livro. E pacientes, por exemplo, que se entendem como mulher e têm um trabalho já há muitos anos, de repente essa pessoa resolve fazer a sua transição cirúrgica e quando volta ela perde o emprego, né? Ou essa pessoa tem uma relação, já um casamento com uma mulher cis, já há 20 anos, 25 anos, e quando ele conta para a esposa que ele é uma mulher há muito tempo, essa esposa não aceita. Então, assim, existem formas de você trabalhar essa transição, né? Muitas vezes essa pessoa ela é demitida do emprego porque o empregador não entende, né? Ou separa, a mulher acaba separando porque ela não entende, né? Então, à medida que a gente vai colocando isso nos meios de comunicação, que as novelas de TV vão colocando personagens transgêneros, isso acaba ficando mais palatável, mais entendível para a população leiga em geral. Isso acaba refletindo no que a gente está vendo agora. Nós operamos 2 meninas de 19 anos, eu atendo pacientes de 16, 17 anos no consultório, trazidas pelos pais que entendem a condição dos seus filhos e planejam uma transição cirúrgica no futuro, coisa que antigamente era impossível de você imaginar, né? A pessoa trans era jogada para fora de casa quando os pais descobriam, os pais achavam que isso era uma anomalia, a sociedade discriminava essas pessoas. Obviamente, Paulo, que isso existe e existe em uma quantidade muito grande. Nós somos o país que mais matamos transexuais no mundo, né? Então, isso ainda existe. Esse dado aí é lamentável e são seres humanos com variações. É isso que a gente tem que entender e tem que conviver. Lamentavelmente, tem os preconceitos. Agora, o senhor falou das gêmeas que o senhor operou, e isso viralizou no mundo todo, e eu gostaria até que o senhor relatasse para nós como foi todo esse tratamento, como foi essa cirurgia, mas eu só queria lhe pedir um pouquinho de tempo para a gente ir para os comerciais e já retornamos com a nossa entrevista que está sendo extremamente importante e didática. A gente já volta. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão News.
José, você que está nos acompanhando aqui no Conexão News, na Record News, está vendo um programa diferente, um programa didático, um programa importante, rompendo com preconceitos, avançando em situações que a gente acha que conhece, mas desconhece, e o doutor José Martins está nos explicando aqui, usando popularmente o que é a cirurgia de mudança de sexo, que é o transgênero. Doutor José Martins, eu lhe perguntei agora há pouco sobre as gêmeas, que, por sinal, o ND+, até com exclusividade, fez uma entrevista com elas e mostrou para o mundo inteiro esse trabalho maravilhoso que foi feito. Como é que foi todo o acompanhamento e a cirurgia? O Paulo, funciona o seguinte, olha, nós somos uma clínica cirúrgica, né? Eu e o Dr. Cláudio Eduardo, nós operamos, né? Essas pacientes que chegam para fazer a feminização facial, elas não exigem nenhum tipo de laudo profissional. As pacientes que vêm para redesignação sexual, elas necessitam de um acompanhamento, como já dito, antigamente 2 anos, agora, a partir de 2020, pelo Conselho Federal de Medicina, 1 ano. E uma terapia hormonal. Então, quando elas chegam para a gente, elas já chegam com um laudo. O que nós fazemos, a minha esposa, ela é psicóloga, ela confere esse laudo, vê se esse laudo, os moldes que nós precisamos, e a partir daí eu consigo fazer uma consulta, eu ou o Dr. Cláudio, a gente consegue fazer uma consulta com essas pacientes. Nesse caso específico, eu consultei essas pacientes por videochamada por 2 vezes, juntamente com a mãe. Então, nesse momento, eu explico o que vem a ser a cirurgia, eu mostro imagens de pacientes já operadas e definimos a data dessa cirurgia. 1 semana antes, eu volto a conversar com as pacientes e com a mãe para saber se restou alguma dúvida. Então, elas chegam em Santa Catarina, eu tenho uma equipe grande que vai desde motorista para buscar essas pacientes, um local para esses pacientes ficarem com alimentação, cuidados. Então, toda a proteção que essas pacientes merecem para elas não ficarem expostas na cidade sozinhas, nós temos, né? Essa cirurgia, nós optamos por fazer em 2 dias separados, até pelo tempo cirúrgico e pelo cansaço que eu e o Dr. Cláudio acabamos tendo nesse tipo de cirurgia. São cirurgias que a gente leva hoje em torno de 5 a 7 horas. Nós operamos uma na quarta-feira e a outra foi na quinta-feira. As 2 cirurgias duraram por volta de 4 horas e 40, 4 horas e 50, não tiveram nenhum tipo de intercorrência. Foi uma cirurgia com baixa perda sanguínea, um pós-operatório, normalmente é um pós-operatório quase que indolor, apesar de você imaginar que é uma cirurgia de mobilização do pênis, da uretra, mas é uma cirurgia praticamente indolor. A técnica que nós usamos é a técnica mais usada no mundo, chamada de inversão peniana com enxerto da bolsa escrotal. O que quer dizer isso? Nós pegamos aquela pele do pênis, tiramos a pele da bolsa escrotal e nós emendamos essas 2 peles. Imagina que agora nós temos um tubo. Esse tubo, ele é colocado dentro dessa paciente, acima do ânus, a região chamada de períneo. A gente vai criar uma cavidade, a gente vai colocar esse tubo lá dentro. Esse tubo é a parte interna da vagina. E a parte externa, nós fazemos com a gordura do próprio pubis e com o restante de pele que nós puxamos da pele do pênis. Então, essas pacientes vão ficar com sondas urinárias por 7 dias e elas ficam com um tampão vaginal que vai ser também retirado no 7º dia. O nosso protocolo é retirada de sonda e tampão no 7º dia e com 14 dias essas pacientes estão liberadas para voltar ou para a Europa ou para o Brasil, dependendo de onde elas são. Essas pacientes, é importante dizer que toda cirurgia por inversão peniana exige uma dilatação. O que é dilatação, Paulo? Para o resto da vida,
essas pacientes vão ter que introduzir nas suas neovaginas, lembra que eu expliquei que agora chama Isso. neovagina, dilatadores de látex uma vez por semana. Então, uma vez por semana, como se fosse um vibrador de borracha, elas vão colocar e deixar lá por 15 minutos. Isso é o suficiente para manter aquele espaço que foi criado. Então, olha a importância de se ter um acompanhamento de um ano. Essa paciente, ela tem que saber que para o resto da sua vida, ela vai ter que fazer essa manobra de dilatação. Se por algum motivo ela rejeitar essa manobra, ela vai perder a cirurgia, como nós vimos no nosso estágio na Filadélfia. Para o Eu tive resto da vida, doutor? Para o resto da pro vida? resto, pro Porque, resto da sua na vida. verdade, o senhor tira o órgão genital masculino e cria um órgão genital feminino. Exatamente. Essa criação é uma cavidade artificial. E como tal, ela quer fechar. Então, Ela não tem ovário, não tem nada. não. Ela vai ter o órgão genital externo e ela vai ter um canal vaginal de fundo cego, que não tem útero, que não tem ovário, E tá? ela tem prazer, doutor? Ela vai ter um clitóris que é feito a partir da glande. A glande é a cabeça do pênis, popularmente conhecida. Um fragmento daquela glande vai se tornar um clitóris. E esse fragmento de glande, ele mantém toda a inervação que trará prazer a essa paciente. Então, ela vai conseguir se tocar, ela vai conseguir ter sexo com penetração e ter orgasmo, sim, tá? É importante que as pacientes que estão assistindo a gente, que elas saibam que o orgasmo ele vem de dois componentes. Primeiro, de uma cirurgia bem feita, uma cirurgia bem conduzida, com o clitóris bem posicionado, num tamanho adequado, e também da parte emocional. Então, não adianta você ter um clitóris, uma cirurgia bem feita, se emocionalmente essa paciente não sabe ter o prazer. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que existem milhões de mulheres cisgêneros que aos 40 anos de idade nunca tiveram orgasmo, mesmo sendo mulheres biológicas. Por quê? Porque o orgasmo não depende pura e simplesmente de você ter um órgão sexual. Você precisa se conhecer, você precisa se tocar, você precisa aprender a ter prazer sozinha para conduzir o seu parceiro a te dar prazer. Então, olha a importância de um acompanhamento médico, né? Olha a importância dessa paciente não simplesmente ser operada e ser jogada para ela usufruir, entre aspas, da sua neovagina. A menina cis, quando ela sai da fraldinha e ela vai para o piniquinho fazer xixi, intuitivamente, ela sabe como é que ela senta no piniquinho, ela sabe como ela senta no vaso sanitário para o xixi não sair do vaso. A mulher trans, em 5 horas de cirurgia, em média, ela tem uma neovagina. E 7 dias depois, ela vai fazer xixi sentada. Então, ela precisa entender que existe uma posição dela sentar no vaso sanitário. Existe uma maneira dela se limpar, Pô, dela muda se tudo. higienizar, que é passado pelo médico. Agora, a maioria das cirurgias que o senhor realiza na clínica é de jovens ou de pessoas mais adultas? Cada vez mais, Paulo, os extremos têm nos procurado. Cada vez mais. Pacientes de 15, 16, 17 anos que planejam a cirurgia de feminização facial após os 18 e também pacientes na idade mais velha. Então, nós já operamos paciente de 58, de 59 anos. Eu já operei paciente de 62 anos, que vem com histórico de a vida inteira se entender como uma mulher e como era militar, nunca pôde expressar o seu gênero feminino. Agora que ela se aposentou, ela vem para fazer sua feminização facial. Tenho pacientes que, depois de aposentado, vem para fazer sua cirurgia de transição de gênero, seja ela facial, corporal ou genital. Eu tenho um militar, por exemplo, que esperou se aposentar, se reformar, para vir para a cirurgia, porque ela não poderia expressar o seu gênero dentro da academia militar.
Então, eu tenho pacientes que eram casadas com outras mulheres e que se separaram para vir fazer a cirurgia. E eu tenho pacientes, por exemplo, tem um policial rodoviário que usou lingerie a vida inteira por baixo da farda e que depois que se aposentou veio fazer realmente a sua transição e se libertar, ser quem realmente ele imaginava durante a vida toda. Para algumas pessoas isso soa um pouco bizarro, um pouco até um pouco vai para o lado do fetiche, mas não, são pessoas que se entendem como mulher. Nós temos um caso em Santa Catarina, isso eu posso dizer, eu já tenho até uma live com ela, que é a Priscila, que ela é uma policial militar de Santa Catarina, que fez sua transição e hoje continua atuando como policial, só que agora uma policial feminina. Então, cada vez mais, graças a Deus, a sociedade ela está abrindo espaço para essas pessoas. As Isso. empresas, Paulo, as empresas perceberam que essas pessoas consomem, essas pessoas compram. Então, infelizmente, é o lado financeiro, mas isso está possibilitando com que essas pacientes façam sua inclusão social, tá? Então, isso é importante dizer também. Esse dado que o senhor passou da Polícia Militar é um dado extremamente importante e valoroso, né? Porque o reconhecimento e a manutenção dessa pessoa exercendo a sua função, ou seja, romperam e rasgaram o preconceito. Isso é uma evolução maravilhosa, isso aí realmente merece ser, inclusive, aplaudido, né, doutor? Agora, eu queria saber do senhor também que eu soube que o Conselho Federal de Medicina liberou esse tipo de cirurgia pelo SUS. Existe essa possibilidade? Sim, Paulo, existem 5 hospitais no país que fazem essa cirurgia pelo SUS, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, se eu não me engano, eu acho que Goiás e Rio Grande do Sul. São cirurgias feitas, sim, pelo SUS. Existe uma fila, infelizmente, uma fila de espera de mais de 5 anos para esse tipo de cirurgia, né? Então, são pacientes que, como eu falei no começo da nossa conversa, que têm um processo disfórico. Elas têm uma disforia de gênero. Então, essa disforia, ela precisa ser abordada, né? Não necessariamente com cirurgia, tá? É um erro a gente pensar que somente a cirurgia é capaz de controlar a disforia. A disforia, ela é controlada por um tripé, por terapia psicológica, por hormônios e cirurgia. Mas existem pacientes que, teoricamente, não vão para a cirurgia. Na prática, Paulo, o que a gente observa? Em algum momento da sua vida, a paciente vai procurar se expressar fisicamente da maneira como ela se entende. O espelho, uma hora, acaba cobrando dessa pessoa para que ela faça uma feminização facial, para que ela coloque prótese de mama, enfim. Doutor, a gente está chegando no final. Nós tivemos uma aula hoje no Conexão News, uma aula de rompimento de preconceito, de conhecimento dessa variação que um ser humano acaba enfrentando e, de repente, acaba até tendo sofrimento, né? Como o senhor comentou desse policial rodoviário que usava lingerie porque ele se sentia mulher, mas não podia expressar ele como mulher. E depois ele se libertou, o que é maravilhoso. Eu queria lhe agradecer muito a sua gentileza de nos atender, agradecer muito essas explicações que o senhor me deu e estamos encerrando e é com o senhor. Paulo, eu fico imensamente feliz pelo seu convite. Eu adoro falar sobre esse tema. A gente, como médico, a gente tem que entender que muito mais do que operar, a gente tem que propagar informações corretas, viu, Paulo? Porque, infelizmente, existe ainda muita falta de informação e até no próprio meio, entre as pessoas trans, ainda existe muito mito e muita ideia errada que precisa ser desconstruída. Parabéns pela iniciativa e eu estou sempre à disposição para novas conversas. Doutor, um abraço grande para o senhor, sucesso
E eu agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui no Conexão News, aqui na Record News, e terça-feira que vem eu estarei de volta. Tchau, tchau. Beijo.